Transição de carreira, o que você precisa saber ou refletir antes de tomar uma decisão, de comprar um curso, etc. Coisas que ninguém te conta, mas que depois que dói, depois que você erra, de novo, muitas vezes vocês me procuram para se conhecerem e eu vou refletir aqui com vocês. Vou esperar uns minutinhos aqui. Eu sei que esse é um tema muito caro para muitas pessoas e como chegou várias perguntas nas caixinhas relacionadas a isso, né? Muita gente, diante desse novo cenário, principalmente pensando no marketing digital, que tem surgido novas profissões, novas possibilidades, e aí a gente recebe um monte de oferta de cursos, de cases de sucesso, de pessoas que estão se dando bem, com mentorias, com coaches, com terapias, com métodos que não precisa fazer uma faculdade para desenvolver, e aí muitas pessoas caem nesse marketing sem refletir se aquela nova profissão é realmente compatível com as suas habilidades. Vou fazer aqui vários questionamentos para vocês. Aqui, claro, não vou citar casos, talvez até cite alguns casos dos atendimentos, mas o que eu tento refletir com as minhas clientes, trazendo esse autoconhecimento para que vocês pensem antes de tomar uma decisão ou de gastar com curso caro muitas vezes. Oi, Luana. Oi, Renato. Oi, Vitor. Vou começar aqui com algumas perguntas que me trouxeram hoje. E que, de coisas, né, de clientes que às vezes até me procuram, por exemplo, né, pessoas que me procuram para comprar a minha mentoria para aplicar o meu método, né, muitas consultoras, inclusive, pessoas que já são consultoras ou terapeutas que perceberam que o meu método ajuda, é um auxiliar nas terapias, me procuram. E aí eu sempre faço essas pessoas primeiro passarem por uma consultoria de autoconhecimento para depois decidirem se aquilo é para elas. E aí, claro, né, eu quero economizar o dinheiro delas, eu não quero que elas gastem um montante alto fazendo essa mentoria para depois não utilizarem. E aqui eu vou citar alguns exemplos. Então, o que eu tenho, né? O meu método, eu comecei a perceber essa similaridade entre pessoas das mesmas cartelas. Então, por exemplo, quando eu pego uma primavera, que é o meu caso, eu tenho habilidade natural de comunicação. Comunicação é uma habilidade das primaveras, uma super habilidade das primaveras. E aí, digamos que essa pessoa, essa primavera, começa a ver várias pessoas se dando bem, com marketing digital, e aí ela começa a perceber, nossa, olha só essa pessoa aqui ganhando milhões como consultora de imagem, essa outra aqui ganhando milhões, vendendo curso de, sei lá, alguma coisa. Então pronto, eu tenho habilidade de comunicação, então eu vou investir num curso desses e trabalhar com marketing digital. Afinal, a primavera, ela se ilude muito com essa lógica da liberdade, né? Então eu não quero trabalhar na CLT porque me prende, eu vou fazer algo que eu sou mais livre. Esquecendo essa primavera que qualquer profissão que seja, a habilidade de comunicação é só uma das habilidades necessárias. E aí, quando chega a prática concreta da consultoria de imagem, da terapia, seja qualquer profissão que ela escolheu e que ela percebeu, né, sem refletir sobre ela mesma, o que pode acontecer? E na hora de vender o seu produto, você tem habilidade de venda? Isso não vai acontecer só com a primavera, porque geralmente a primavera que tem habilidade de comunicação, vendas está relacionada à comunicação, então ela até consegue vender o produto dela. Mas o que precisa também? Precisa afinidade com a lógica do digital, precisa conhecer as tecnologias, precisa estudar. Estudar não é uma habilidade da primavera, ela já vai se deparar com essa debilidade de estar num meio que exige constante atualização, que ela tem que assistir cursos, que ela tem que conhecer novas ferramentas, que ela tem que aplicar uma parte que é chata para ela. E aí ela, que tem habilidade de comunicação, que tem habilidade de vendas, faz vídeos maravilhosos, mas ela não consegue escalar porque ela não consegue. Aí pronto, ela pode contratar alguém. Mas e se ela não tiver mais dinheiro para investir? Ou se ela contratar alguém e ainda não der certo? Vocês estão entendendo a lógica aqui? Eu preciso pensar num plano que quanto mais habilidades naturais eu tenha, melhor é. E eu vou dar exemplos de outras cartelas. O contrário, por exemplo, são os invernos, que amam estudar, porém que não têm tanta habilidade de comunicação. E aí eles vão comprar cursos, vão estudar e aquilo realmente parece fazer sentido, só que na hora de vender o seu produto
travam, principalmente invernos profundos e invernos frios. Travam. Na hora de fazer um vídeo de divulgação, etc, porque afinal precisa aparecer para vender, tudo bem, tem aquelas pessoas que pegam a dor, né? Você não precisa aparecer para vender. Mas a verdade é que se você está se vendendo, né, dependendo do que você está vendendo, faz sentido que você não apareça. Mas quando você está se vendendo, né, se é o caso de uma consultora, se é o caso de um terapeuta, a pessoa quer ver de quem ela está comprando. Ela quer ver quem vai atender ela. Então, se você não tem habilidade de comunicação, se você não tem habilidade de vendas, quem é que vai comprar o seu produto, por melhor profissional que você seja? Quem é que vai confiar em você se você fica estudando, mas não consegue colocar em prática? Vocês estão entendendo aqui que muitas vezes vocês, iludidos com o sucesso das pessoas naquela área, com a vida que elas construíram, esquecem que vocês não são elas? Então, quando vocês vão comprar um curso, seja de qualquer área, seja o que for, né? Seja, agora tô falando desses cursos que estão mais em alta, né? Se você quer se tornar um mentor, quando te vendem a ideia da mentoria, eles não querem nem saber de que você é especialista. Eles querem te vender um curso para você ser mentor, com uma técnica, com um método que foi validado por eles, que são diferentes de vocês. Aquela pessoa que está te vendendo, que você confiou, não é você. Ela tem habilidades que talvez você não tenha. E é por isso que a gente vê tantas e tantas, e vocês podem até me escrever aqui, pessoas que estão frustradas, que compraram cursos e mais cursos para tentar fazer uma transição de carreira, ou até fizeram uma transição de carreira, ou seja, deixaram os seus empregos anteriores, mas que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho e não de forma saudável. Porque é isso. Às vezes você tem uma demanda reprimida, às vezes você começa toda empolgada, só que depois, aquilo que não é natural para você te custa tanto, é tão penoso para você, que aí vem uma palavra que vocês me repetem demais nas caixinhas, que é a procrastinação, que é essa, a gente trava. Só que a trava do nosso coração pode ser preguiça, de fato, só que pode ser que aquilo simplesmente não era para você e você não pensou o suficiente, você não refletiu o suficiente. Então vamos pensar que tem coisas, muitas coisas, dentro de uma profissão que a gente vai fazer e vai ganhar ou ter que ganhar habilidades. Então, por exemplo, se você não tem habilidade de vendas, e para você se tornar uma consultora de imagem, um terapeuta, um mentor, etc., você precisa vender. Então pronto, você está disposto a adquirir primeiro a habilidade de venda? Ainda que você aplique um script que funciona para aquela pessoa, você vai conseguir adquirir habilidade? Você está disposto a adquirir a habilidade de vendas? Ou você não está disposto e aí pronto, não vai funcionar? Se você está no marketing digital e você precisa escalar, você está disposto a entrar num gerenciador de anúncios e mexer com aquela tecnologia? Ou você tem dinheiro suficiente, sobrou dinheiro suficiente para você contratar um profissional que faça isso por você? Ou ainda, a sua estrutura atual, porque você é casada, porque tem uma outra pessoa que trabalha, casado ou casada, ela permite que você abra mão durante um tempo desse salário até você se estruturar, porque o que mais acontece é você não ter pensado sobre isso e depois entra em desespero. Entra em desespero porque tá faltando dinheiro, entra em desespero porque você não sabia que precisava de tudo aquilo. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Uma vez eu fui mandar fazer gesso no meu apartamento antigo, né? Eu mandei colocar gesso, e a pessoa que eu contratei não me falou que precisava passar massa corrida depois. Eu achei que quando eu contratasse um gesseiro, ia tá pronto depois, a pessoa ia me entregar prontinho. Eu nunca tinha contratado uma pessoa que faz gesso. Para ele, era normal entregar daquele jeito, só que quando eu olhei, para mim o trabalho estava mal feito. Aí ele me explicou que é natural, é normal que um gesseiro entregue só aquilo. Ele não te entrega o gesso pronto. Alguns sim, mas aí vai estar lá especificado no trabalho. Só que a pessoa que contrata aquele serviço, ela não sabe disso. Então o que eu tô te dizendo é, talvez você não saiba
que quando você está pensando numa transição de carreira, você não vai comprar simplesmente o curso de formação. Para dar certo naquela nova carreira que você está pensando, você precisa refletir sobre todas as habilidades necessárias para que aquele negócio, aquele novo negócio, porque afinal vai ser um negócio, se estruture de uma forma que funcione, que vai dar certo. Seja se você precisa prospectar clientes e você tem essa habilidade ou, no mínimo, está disposto a fazer isso. Seja se você tem uma parceria que pode ser estratégica para que alguém te venda. Seja se você está disposto a adquirir conhecimento em marketing digital. Ou se aquilo é tão penoso para você que só de se imaginar fazendo aquilo você desiste. Vocês estão entendendo? A procrastinação, a tal da procrastinação pode ser simplesmente um pedido de socorro do coração de vocês. Pode ser que vocês não aguentem mais aquilo. E pode também ser que entre essa profissão atual que você está insatisfeito, você está insatisfeito por 2 motivos. Por olhar a vida dos outros e se comparar demais, achar que a vida dos outros é muito melhor do que a sua, a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí eu vou te dizer com toda certeza, pelas pessoas que eu atendo, que tem muitíssimas pessoas que nas redes sociais colocam frases e frases inclusive do que elas vendem, mas que na própria vida elas não conseguem aplicar aquilo. Vocês estão entendendo? O ideal seria, inclusive, que vocês contratassem aquelas pessoas que vocês conhecem, porque você sabe se ela está falando a verdade ou não. Você sabe se é fake, se aquilo que ela ensina, ela aplica na própria vida, porque aí eu tenho a prova de que o método dá certo. Ou se ela não consegue nem aplicar na vida dela, então como que ela vai te ensinar? Uma das coisas, por exemplo, que eu parei de atender é justamente a lógica do posicionamento. Por quê? Porque eu não tenho uma lógica de high ticket, de quem me posiciona, de quem se posiciona para um público que parece, enfim, né? Eu não tenho uma vida de ostentação. Eu não tenho uma vida que... Eu não quero exibir tudo da minha vida aqui. Então, é uma lógica. Eu não vou vender posicionamento se na minha vida concreta a lógica não é de posicionamento. Se o que mais eu faço na vida é animar as pessoas para o que elas são e para aquilo que elas precisam assumir na própria vida para encontrar uma vida mais leve, para assumirem as rédeas da própria vida. O que mais eu faço é colocar vocês na realidade, é colocar vocês olhando para a própria vida, olhando para a própria história e para si mesmos, e percebam que talvez não tem nada de errado na tua vida. Ou, melhor, que pequenos ajustes, que pequenos olhares, né, que vai do começar a olhar para a própria história de forma mais bela, como decidir por pequenas coisas, pequenas mudanças dentro da própria carreira, muitas e muitas vezes podem ser muito melhor do que você fazer uma transição de carreira. Parece mais fácil quando eu me iludo com o marketing dos cursos. Parece mais fácil quando eu olho para as pessoas que estão se dando bem naquilo, ou melhor, que fazem marketing de se dar bem naquela área, porque a gente não sabe a realidade concreta daquela pessoa, que vendem o seu conhecimento, que vendem vender, né? Aquelas pessoas que ensinam vender vendendo. Ou seja, quer dizer, isso já seria uma prática boa, na verdade, né? Se ela ensinasse a vender vendendo. Mas é como se fosse quase uma pirâmide. Ela te ensina a ganhar dinheiro no marketing digital, ensinando a ganhar dinheiro no marketing digital. Vocês estão entendendo a falácia? Ela te ensina a ser mentor, te ensinando a ser mentor. Então, claro, ela vai vender um curso de mentoria, mas você, na sua área, vai vender a sua mentoria? Se você é fisioterapeuta, você vai conseguir vender a tua mentoria em fisioterapia? Porque, afinal, você não vai se tornar um mentor de mentores. Você vai se tornar um mentor de fisioterapeutas. Se você for consultora de imagem, você vai se tornar uma mentora de consultora de imagem. Se você for uma mentora de autoconhecimento, você vai vender mentorias de autoconhecimento. Você não vai vender uma mentoria de mentorias. Ou seja, se você olha para a vida daquela pessoa e almeja a vida daquela pessoa, já está começando errado. Você não é aquela pessoa, você não tem as habilidades daquela pessoa. Então, antes de fazer uma transição de carreira, observe tudo isso. Eu tenho as habilidades necessárias, todas as habilidades necessárias para o sucesso nessa área, ou eu não estou disposta, ainda que eu admire essa pessoa,
que fez todos esses sacrifícios, e isso não quer dizer que eu seja preguiçosa, isso não quer dizer que eu seja menos, ou não quer dizer que eu seja uma fracassada. Não, quer dizer simplesmente que eu estou humildemente admitindo que eu não estou disposta a ficar noites em claro, que eu não estou disposta a fazer lives todos os dias, que eu não estou disposta a gravar horas e horas de curso, e eu não estou disposta a aprender aquelas habilidades de tecnologias, porque só de pensar em trabalhar com tecnologia já me dá um negócio. Vocês estão entendendo? Não estou falando aqui de mim, talvez eu esteja falando de você. Então, você precisa refletir se você naturalmente tem um certo gosto. Aqui as pessoas falam muito de sacrifício, mas o sacrifício ele está muito relacionado ao gosto também. Então, se nós escolhemos algo que nós temos aptidão natural, nós estamos anos-luz na frente de outra pessoa que tem que adquirir aquela habilidade. Se eu tenho habilidade de venda, eu estou anos-luz na frente de alguém que tem que treinar. Claro, com treino, eu posso adquirir aquela habilidade. Mas eu quero me tornar consultora de imagem. Mas se antes eu tenho que adquirir habilidade de venda, eu tô muito atrás de alguém que já tem habilidade de venda. Por mais que eu treine, se aquela pessoa treinar, com treino e habilidade natural, ela tá muito na minha frente. Então, é isso que eu quero que vocês reflitam. Quando vocês estão pensando numa transição de carreira, se a disposição de vocês, se o gosto mínimo de vocês, ele é suficiente para vocês não procrastinarem, para vocês não se boicotarem, para vocês não se sabotarem, porque a sabotagem é uma recusa do coração é um sacrifício que vocês não estão dispostos a fazer. Então, até o sacrifício, ele tem que ter uma disposição de coração que talvez a gente perceba humildemente que não tem. E talvez aquela pessoa que nós olhamos com admiração por se sacrificar daquilo, ela goste daquilo. Ela gosta daquilo. Então, claro, ela tem uma natureza que ajuda ela. Por mais que acordar de madrugada seja um sacrifício, talvez comparativamente a você, é um sacrifício que ela faz com muito mais gosto do que você faria, ou do que a tua disposição. Você precisa de 10 de disposição, a pessoa precisa de 2 de disposição para fazer a mesma coisa. Então, isso vai diferenciar muitíssimo pessoas que vão ter sucesso naquilo e pessoas que vão procrastinar ou desistir no meio do caminho. Se você começa algo cujas habilidades, que te faltam muitas habilidades, a chance de você desistir do caminho e entrar na lista de fracassados é enorme. Então, humildemente, olhe para a tua realidade e, se precisar, nisso eu consigo te ajudar, autoconhecimento, vai te ajudar a olhar para si mesmo com coragem e admitir, que é com o coração, com coragem é com o coração, e admitir se você está disposto a fazer o que tem que fazer para dar certo naquilo, ou se não adianta nem começar. E não começar não significa que você não vai fazer nada, que você vai ficar parado onde você está, mas significa você olhar para outras possibilidades e talvez escolher algo mais adequado consigo. Não ser iludido com marketing de cursos que só querem te vender, que só querem que você compre aquele curso e você fica acumulando cursos, acumulando possibilidades, mas sem ter pensado que já desde o início aquilo estava fadado ao fracasso, porque você não estava disposto a adquirir não te contaram que só faziam gesso e não faziam a massa corrida. Não te contaram que depois daquele curso você teria que ter outros cursos para colocar em prática aquele. Então, pensem nisso, tá? Pensem nisso. A ilusão da internet, a ilusão da facilidade, a ilusão da vida fácil ou do dinheiro fácil, etc., nos pega, porque tá lá nos anseios do coração humano. Esse livro aqui vai falar muito isso. Deuses feridos. Vai falar muito disso. Nós temos anseios no nosso coração que o marketing vai pegar e vai nos iludir. A gente vai cego naquilo, mas quando, na verdade, no fundo, não era aquilo que a gente queria. Não era bem aquilo. E quando não é aquilo que a gente quer, a gente vai desistir. Não porque você é preguiçoso, não porque você... Enfim, né? Não é só o vício que faz com que a gente desista. Mas também é porque a gente não estava no nosso caminho. Porque a gente escolheu uma coisa que não tinha nada a ver. Que nem uma roupa que a gente compra, achou linda na vitrine, mas depois prova e não tinha nada a ver comigo. Assim como profissões que depois você reflete e fala,
tem nada a ver comigo. Eu não nasci para isso. Dentro das nossas habilidades, nós temos muitas outras possibilidades mais adequadas. E é nisso, se você é adolescente ou se você tem um filho adolescente, por favor, não coloque na cabeça dele e no coração dele sonhos que talvez não são os dele. Por quê? Tá? Vou citar um médico aqui que eu atendi. E aí você vai ver, né? Quando a gente fala, por exemplo, do médico, a gente tem a ilusão de que vai ser uma profissão que ganha muito dinheiro, trabalha muito, claro, mas também ganha muito dinheiro e a gente vai focar nos benefícios que esse dinheiro vai trazer. Só que se for um médico que não tem a vocação de médico e as habilidades naturais necessárias para perseverar naquela profissão, sabe o que vai acontecer? Esse dinheiro vai ser fogo de palha, porque ele vai precisar, para ser feliz, buscar subterfúgios. Ele vai precisar comprar um carro, porque o carro vai trazer aquela felicidade